Boa tarde a todos. Vamos falar um pouquinho hoje sobre as influências espirituais. A gente sofre influências tanto aqui no plano da Terra, por aqueles que convivem conosco, mas também temos essa influência espiritual que é mais sutil, que a gente às vezes não se dá conta e não percebe. E o que é uma influência espiritual? É um processo natural de troca ou associação entre os que vivem no plano espiritual e no plano físico. Com muita frequência, somos nós que atraímos essa influência. Quando a gente fala de influência espiritual, normalmente as pessoas ficam atentas, né? Porque a gente sempre pensa naquilo que é ruim. Mas nós temos que ter na nossa consciência, ter no nosso entendimento que essa influência, ela pode ser tanto boa quanto má. Nós não somos influenciados o tempo todo por coisas ruins. Isso vai depender da forma que a gente vai se colocar aqui no mundo, das nossas escolhas, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente escolhe, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente pensa. Então, as nossas vibrações vão estar sempre influenciando. Joana de Ângeles, através do Divaldo Pereira Franco, no dia 11/1/2023, ela trouxe uma psicografia que tem esse título, de Influências Espirituais. E esses espíritos de luz, eles trazem essas mensagens, não é para a gente ler uma vez e ficar guardado. São orientações recentes de como a gente deve proceder, e também eles nos trazem ânimo para a gente vencer essas dificuldades. Então, ela nos fala no início da psicografia que mente a mente nós estamos interligados a esses espíritos, né? Com a força do nosso pensamento. E a gente eles se aproximam da gente de acordo com aquilo que a gente vibra, como a gente falou. Porém, aqueles que insistem em permanecer na materialidade, e isso já vem de muito tempo, aqueles que ainda trazem dentro de si muito orgulho, muita vaidade, às vezes até o próprio instinto de violência, esses não querem que a Terra se modifique. Eles não querem que as pessoas alcancem essa luz que Jesus nos trouxe, porque querem que a Terra continue sendo esse ponto onde eles podem vivenciar as coisas da matéria, os seus excessos, porque tudo pode ser bom dependendo que a gente não atinja esse excesso, né? Até a água, se a gente beber demais, a gente pode ter um problema. Então, assim, são espíritos que estão voltados para coisas mais sérias, é lógico, né? Para tendências destrutivas, em que trabalham incessantemente para que a gente não alcance. E nós estamos vivendo um período que a gente sente isso. No tempo em que a gente era criança e a gente vivia de uma forma mais sem tanta preocupação, nós não tínhamos essa questão dos celulares que focam a cabeça da gente de uma forma assim, até aprisionam, né, o nosso olhar. A gente não sentia esse peso todo que a gente sente hoje. Por isso, precisamos estar atentos. Porque essa pequena angústia que às vezes se forma dentro do nosso íntimo, e quem de nós aqui não traz, às vezes, uma dor, uma angústia, algo que às vezes a gente não sabe explicar, uma ansiedade muito grande. Esse é o grande mal da atualidade. E a gente precisa compreender sobre essas influências para que a gente possa se defender delas. Nesse meio tempo, veio Jesus, trazendo para a gente
a experiência do amor, para que a gente vivenciasse esse sentimento que cura, que regenera, que através do amor a gente perdoa, a gente vai reconstituindo aquele caminho mal traçado que a gente teve, sempre através do amor. Só que ele veio, antes dele, a violência era muito grande. Depois dele, ainda tivemos tempos de muita luta, muita guerra, guerras em nome dele mesmo. Né? As cruzadas foram uma matança total. Aquela coisa do orgulho, de se impor as coisas, de se obter os bens através da força. Tudo isso foram períodos em que nós também já estivemos lá atrás. A gente traz essa bagagem, essas contas a serem acertadas hoje. Mas, graças a Deus, hoje, temos esse olhar, através dos ensinamentos do Cristo, em que nos propiciam a novas caminhadas, a caminhos que antes a gente não tinha trilhado ainda. Hoje, temos a necessidade do amor. Hoje, temos a necessidade da caridade. Porque através desses mecanismos é que a gente vai avançando. Sempre sofremos essas influências, desde os tempos mais remotos até hoje, mas sempre tivemos os amigos espirituais. A gente tem hora que ouve e tem hora que não ouve eles, né? Dependendo do que a gente está fazendo, da forma que a gente escolha. Então, Joana diz assim que os emissários da verdade sempre apareceram e trouxeram as diretrizes da segurança austeras para as modificações das estruturas grotescas se modificarem e foram invariavelmente agredidos por tentarem modificar o status vigente. Desde lá da época do Cristo, o próprio Cristo sofreu a nossa violência. Ele quis trazer tudo isso de bom, e o que aconteceu com ele? Em 3 anos de fala dele foi o suficiente para que ele fosse crucificado. Todos os apóstolos depois, com exceção de João, tiveram uma morte bruta, porque por causa dessa força contrária, porque tudo aquilo que nos remete ao bem, a sermos bons, exige de nós uma mudança de comportamento. Exige da gente que a gente faça novas escolhas. Exige que a gente deixe de lado antigos hábitos e a gente comece a ter novos hábitos mais salutares. E isso é uma coisa que provoca aqueles que não querem que a gente se modifique. Mas a gente tem que ter sempre em mente de que quando a gente quer e a gente persiste, a gente alcança. Logo renasceram em outras civilizações que também se deixaram consumir pelos vândalos e opressores, os quais igualmente sucumbiram ao peso da morte antes de serem traídos ou, por sua vez, perseguidos. Isso veio vindo. Na história, a gente tem tudo isso registrado. Até o próprio Espiritismo, quando começou, quem abriu o caminho para a gente foi perseguido, foi apedrejado. O Divaldo, eu escutei essa semana ele falando que até apedrejado eles foram em praças, porque foram eles que começaram lá atrás. Foram eles que abriram os caminhos, trazendo essa ideia nova, até que ela se implantou e hoje nós temos um respeito maior às religiões. A gente pode chegar aqui no centro espírita, entrar tranquilamente, se sentar, sem que ninguém venha nos agredir. Ela continua dizendo que os céus ofereceram a beleza por meio da literatura, da arte, das construções magníficas, de modo a sensibilizar. No entanto, os rebeldes, tornados vencedores inclementes, a tudo destruíram ou buscaram apagar da memória dos tempos.
quanta coisa, depois do Cristo, foram construídas em toda a Europa. A gente fala de belezas, de coisas físicas mesmo, coisas que estão de pé até hoje. Pinturas que nos deixam assim extasiados de tanta beleza. Tivemos esses espíritos que tinham essa visão e essa potencialidade de usar a arte como uma forma de encher os nossos olhos da beleza, porque tudo que é de Deus é belo. Quem aqui vai discordar disso quando olha para a nossa ilha, para os nossos mares aqui, para a nossa natureza? Tudo que é de Deus é lindo. E aí, tudo isso foi uma fase, tanto é que nós não tivemos mais arte como foi naquela época. Ainda vamos ter novamente. Mas era Deus dando a oportunidade de chegar até nós essa questão da beleza, Quando a gente olha uma obra de arte muito bonita, é como se tivéssemos um pouco de paz dentro de nós. A nossa mente fica focada naquilo que é belo e acaba nos trazendo algo de bom. Mas vieram guerras, tanta coisa foi destruída, tanta coisa foi levada para baixo. Graças a Deus, ainda tem muita coisa de pé ainda para a gente ver e para a gente admirar. A tudo sempre submeteram suas paixões aselvajadas e transformaram em escombros e sombras do passado glorioso de um momento. Com o advento do Consolador, no século XIX, a caridade distendeu seu manto sobre a humanidade, convidando ao amor e à solidariedade, únicas maneiras de sobreviverem ao caos e facultarem a plenitude a todos. Entretanto, mais de 160 anos depois, houve pequena e insignificante mudança nos painéis da sociedade. Com o advento do Espiritismo, despertou em muitas mentes essa vontade de mudar, assim como quando Jesus veio na Terra. Quando Jesus chegou, tinha muitas pessoas que já estavam cansadas daquele sofrimento, daquela brutalidade, da falta de tudo, daquela diferença entre aqueles que podiam e dos que não podiam. A dor era tanta que quando Jesus falou de amor, despertou em várias pessoas um sentimento que eles achavam que não existisse. E aqueles que tiveram olhos de ver foram aqueles que levaram adiante essa mensagem, que fez que perpetuasse até hoje. Com o advento do Espiritismo, também ocorreu o mesmo. Mas nós ainda insistimos nas nossas coisas do dia a dia, nos nossos vícios, nas nossas... a gente nasce de um jeito, vive ali naquele meio e tem dificuldade de se desvencilhar daqueles hábitos. Então, por isso que é lenta essa modificação. Aparentemente, a vitória tem sido da ignorância e da impiedade. Realmente. Contudo, hoje brotam já em toda parte do planeta as plântulas da afeição e da solidariedade humana, contrapondo-se à perversidade e ao cinismo cruel dos maus. Isso ela está querendo dizer que, ainda que houvesse essa dificuldade dessa mudança nossa, hoje a gente já vê despertar dentro de vários pontos aquilo que é bom, aquilo que é correto. Quando a gente faz aqui, né, eles fazem a campanha para ajudar os idosos, isso tudo é uma forma, é um mecanismo de nós trabalharmos a caridade. Primeiro que eu tenho que me dispor a trazer, eu tenho que fazer esse movimento, às vezes até de tirar, né? A gente está lá com as coisas na prateleira, mas a gente tem essa dificuldade de tirar e dar para o outro. Tudo isso é um movimento que a gente vai aprendendo a ser solidário.
quando houve a enchente no Rio Grande do Sul, quantas pessoas se modificaram o pensamento, sentindo a dor do outro. Esse é o movimento que Jesus quer ver na gente. Porque a cada movimento nosso, a cada atitude nossa no bem, gera um sentimento que a gente não tem nem como explicar. Porque é muito bom ser bom. E a gente tem tanta dificuldade nisso. E aí, ela vem e nos orienta, vem com orientações de como a gente deve agir diante dessas influências. Que todos nós somos influenciados o tempo todo. Até lá no Livro dos Espíritos está dito que, de ordinário, são eles que nos conduzem. Lembrando sempre, eles nos conduzem de acordo com a nossa escolha. Não te gerem conflitos os tormentos que trazes das experiências malogradas, agora quando te voltas para a edificação da verdade na terra. A gente não deve olhar para trás, porque fez errado, e aí a gente fica se culpando e perdendo o nosso tempo com aquilo que já foi. Não te permita as autopunições diante de alguma falência na execução do programa do bem. Ela quer dizer assim, não perde tempo. A gente erra todo dia, e quantas vezes a gente passa um dia inteiro, 2 dias, às vezes 3 ou até mais, pensando naquela atitude que a gente tomou e que não foi adequada. Levanta, vai lá, pede desculpa, pede perdão, faz de novo, mas não perde teu tempo, que é escasso. A gente nunca sabe quando vai retornar à pátria espiritual. E tudo que a gente faz aqui vai ter um valor muito grande ao retornarmos, sendo nas atitudes boas ou nas atitudes ruins, né? Então, a gente vai ter sempre, a gente vai colher os frutos quando chegar do outro lado. Insiste, pois certamente não é fácil, mas se quiseres, lograrás. A libertação dos hábitos arraigados, agradáveis, porém, dissipadores, é um desafio para as almas sinceras. Porque todos esses vícios que a gente está falando, que às vezes a gente tem que deixar de lado, normalmente eles são bons. Bons que eu digo é que são agradáveis. Mas que não necessariamente devamos fazer. Sabe aquela frase que diz assim, que eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Quando alguém diz assim que a droga não é boa, que não... Normalmente quem usa droga diz assim, não, a sensação é boa. Mas ela é boa naquele primeiro instante, na primeira vez que usa. Depois se torna vício e se torna um castigo e uma tortura muito grande. Por isso que nós temos que nos desvencilhar dessas coisas, desses vícios, dessas coisas que podem nos trazer um efeito ruim depois. Então, não nos enganemos com as aparentes sensações de serem bons. Tudo aquilo que a gente não pode falar e não pode se mostrar, normalmente não é bom. Eu sempre digo isso para os filhos, se não puder contar onde está, onde foi, com quem está, é porque não está fazendo coisa boa. Então, devemos ter esse cuidado. Eleva o padrão mental no momento em que te vejas sitiado pelas tristezas, arrependimentos ou íntimas revoltas pelo fracasso de alguma tentativa. Persiste e repete a luta sem temor. Vencerás. Tens a mensagem de superação, as ideias deprimentes e os valiosos tesouros do teu esforço. Acende a luz da alegria no teu espaço mental em sombras e conta com os teus mentores espirituais que te amam e estão envolvidos com teu progresso espiritual. Todos nós temos um amigo espiritual, um mentor, alguém que nos acompanha, nós temos os espíritos que acompanham a nossa família, nós não estamos desamparados, e acima de tudo temos Deus e temos Jesus. Naquele momento de dificuldade de dizer não para alguma coisa, e quando a gente diz que
são os hábitos, às vezes, normalmente a gente sempre se remete a essas coisas da droga, da bebida, mas a maledicência, a nossa brutalidade, às vezes, que às vezes a gente trata tão bem aquele que está lá na rua, quando chega em casa trata mal aqueles que convivem com a gente. São essas coisas que a gente tem que ir podando, nos tornarmos mais doces, mais amáveis, porque é dando que se recebe. À medida que a gente vai modificando o nosso padrão vibratório, a vida vai nos oferecendo, vai nos ofertando sempre coisas melhores. E a vida vai florescendo. Não que a gente não vá ter dificuldades, todos nós vamos passar pelas dificuldades, mas elas são muito mais fáceis de se passar quando se tem Jesus por perto, quando a gente lembra desses amigos espirituais, quando a gente pede. Pedis e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Deus, através de Jesus, veio nos ensinar que devemos ter uma movimentação, ir em busca daquilo que a gente necessita, não ficar sentado esperando que as coisas aconteçam. Reage e recompõe-te. Não, antes tem uma chamada bem boa. Tens o direito de errar. Todos nós temos. Embora não o devas, ela diz. Considera, porém, que as tuas dificuldades íntimas abrem campo vibratório para que a tua mente seja golpeada por outras mentes que te detestam. E porque são insistentes, sutis, insaciáveis, logram dominar-te, dando-te a impressão de serem tais ocorrências mais geradas pela tua própria natureza, de forma que não te sintas ou não queiras a ajuda de outrem, nem encarnado ou desencarnado, porque o ego, nesses momentos, desvaira. Aqui que é o ponto principal. Quando a gente está nessa luta incessante nossa, de nos tornarmos melhores, nós ainda trazemos dentro da gente alguns, não diria defeitos, mas alguns hábitos nossos que já não são mais adequados. E a gente luta diariamente. E a gente tenta não fazer mais daquele jeito. E a gente vai e faz de novo. É nesse momento que a gente faz novamente que aqueles que ou não gostam da gente, ou estão próximos por afinidade, se utilizam desse mecanismo da influência espiritual para fazer com que a gente pense que o erro foi só nosso. Pô, eu caí de novo. E eu caí sozinho. E agora eu tenho orgulho, eu não posso pedir ajuda, porque eu não posso demonstrar que eu sou fraca, que eu não aguentei. Eu não vou pedir desculpa também, porque aí sim eu vou estar assinando embaixo de que eu estou errada. É nesse momento que, às vezes, a gente começa essa troca com as entidades espirituais e que nos levam mais tempo para que a gente se desvencilhe delas, porque a gente não pede ajuda. Quando a gente sente isso, nós devemos olhar para a gente e dizer assim, olha, eu errei e eu vou mudar. E eu vou começar de novo. Eu vou lá no centro espírita, vou tomar um passe, vou lá conversar com alguém para ver o que eu posso ouvir para que possa me estimular. E às vezes a gente escuta até de uma mensagem, daquelas que a gente busca, às vezes até na internet, uma palestra de alguém, em que vem e nos esclarece e diz assim, olha, não está tudo perdido. Porque nunca está. Nós precisamos nos despir desse orgulho. Reage e recompõe-te, alma querida, certa do triunfo da tua imortalidade. Até Jesus experimentou a incidência da perseguição dos maus, influenciados pelos espíritos aliciadores de obsessões inomináveis. Na aparência, eles triunfaram na tarde da crucificação. Sem ela, no entanto, não teria ocorrido a ressurreição gloriosa, e com essa a permanente mensagem de amor
do abandonado na cruz, na sintonia poderosa do triunfador. Foi ali que a gente teve a certeza de que a vida continua e de que temos tanto para alcançar. Ali, nesse momento, a gente começa a entender que Jesus sempre falava das coisas que não eram desse mundo. Porque se aqui está difícil e a gente tem dificuldade, mas se a gente luta, quando a gente volta num degrau acima. É essa certeza que a gente tem que ter. Não é aqui que a gente vai colher a felicidade plena. Aqui a gente tem momentos de felicidade, mas não é aqui. É quando a gente voltar e a gente tiver consciência do que a gente já foi e de como a gente retornou. Porque a gente sempre retorna melhor do que chegou aqui. Reconquista o terreno que ficou eivado pelos cardos e pedrouços. Volta a ele e semeia a luz para que te transforme numa escada ascensional de vitória. És o que te permitas mentalmente, ainda mais nesses dias calamitosos em que tudo conspira em favor do pessimismo, na revolta da insegurança. Testemunha o teu valor em processo de redenção e segue com júbilo, arrebanhando os receosos que se encontram pela senda. Valorizem. Nós devemos nos valorizar nas nossas pequenas conquistas. Elas são importantes, sim. Nós somos importantes aos olhos de Deus. Considera o teu amanhã da vida acionado pela divina mente. Entrega-te e não te permitas mais titubear. A noite que perturbava ilumina-se suavemente neste amanhecer de bênçãos. Se ontem a gente já vivenciou toda essa violência, ainda temos, né, tantas guerras ainda aqui no mundo, mas já vivenciamos mundos melhores. A nossa situação hoje a gente consegue perceber que é muito melhor do que a história nos conta. E nós estamos nos caminhando para um amanhecer de um dia muito melhor do que hoje. É devagarzinho que a gente vai caminhando, mas é nesse rumo que a gente está virado. A gente tem uma estrada a percorrer e não tem como fugir dela. Ainda que a gente não queira, vamos ser arrastados para esse mundo de regeneração que está chegando. Ainda que a gente não aceite, a gente pode lutar contra todas essas verdades, mas vai chegar uma hora que vamos acordar. Todos, sem exceção, nenhuma ovelha vai ficar para trás. Todos nós, todos aqueles que são bons, mas todos aqueles que ainda estão na maldade, ainda estão no egoísmo, todos vão acordar para esse mundo que vai se tornar a Terra, um mundo regenerado, cheia de oportunidades, a gente poder viver de uma forma mais leve e construir, crescer junto de Jesus Cristo o tempo inteiro, que hoje a gente ainda oscila, mas vai vir esse tempo tão bom. O dia logo esplenderá. Segue adiante para desfrutares da claridade libertadora. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Ele afirmou, eu sou a luz do mundo. É a ele que a gente deve voltar o nosso olhar para que tudo dê certo. E finalmente ela diz assim, sê a claridade que dele procede e não nas trevas da tua mente, nem no teu coração. Quando ela diz isso, ela abre um campo para que nós levemos para os outros o que nós tivermos de melhor. Sejamos essa luz que às vezes a gente pensa que não tem, mas nós temos a possibilidade de fomentar ela dentro de nós, auxiliar aquele que sofre, aquele que passa pelas dores, numa palavra, num olhar, num aperto de mão, num perdão. Então, que sejamos todos nós mais atentos a essa influência e que saibamos nos desvencilhar desses pensamentos ruins, porque nós podemos. Somos sim, somos fortes e somos filhos de Deus, com toda a potencialidade.
E assim, encerramos a tarde de hoje, desejando a todos que retornem às suas casas com esse pensamento voltado para o Cristo. E com toda a força, acreditando cada um em si. Porque quando a gente acredita em si, a gente consegue impulsionar aqueles que estão próximos da gente. Uma boa tarde a todos e obrigada pela atenção.